Oi, pessoal. Nós vamos falar hoje de mais um caso criminal no Perícia Criminal e Investigação. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo a mais um Perícia Criminal e Investigação, o seu programa semanal que a gente conta de investigação, fala de perícia criminal, você aprende conteúdos novos e também fica por dentro de vários casos criminais que acontecem não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Sempre, é claro, dando uma pequenininha, assim, de nadinha, uma bem pequenininha prioridade para a visão da perícia criminal, já que quem vos fala aqui é um perito criminal. O caso contado de hoje, eu acho que se pegar isoladamente, o que uma pessoa pode fazer de pior, se a pessoa falar, o que eu posso fazer de mais ruim no conjunto? Eu acho que foi esse caso aí. O que esse cara fez é simplesmente algo inimaginável. Talvez, assim, a encarnação da maldade nesse planeta seja esse cara. E você vai entender o que eu estou dizendo pelo tipo de pessoa que ele matou. Pelas pessoas que ele matou, para falar a verdade. É realmente uma pessoa que tem um lugarzinho, para quem acredita, tem um lugar VIP lá, sabe, lá no inferno. Uma sala VIP, uma área VIP, vai ter com certeza uma área exclusiva para ele lá. Estamos falando de Javier Dupont de Ligno. O cara que matou... Calma, antes de eu falar o que esse cara fez, esse crime terrível que ele fez aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, adora dar uma de João Kleber. Para tudo! Já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui sobre casos criminais, vai comentando no decorrer do seu vídeo sobre sua opinião sobre esse caso. Você tem mais alguma informação, sabe alguma coisa? Compartilha com a gente aqui. E antes de a gente começar, é óbvio, o diretor taca nossa vinheta e vamos para mais um episódio do Perícia Criminal e Investigação. Javier Dupont de Ligno assassinou sua família inteira. Quando eu digo família inteira, não é apenas o filho, a mulher, é a esposa, os filhos e os próprios cachorros. O cara matou a esposa dele, os 4 filhos deles, que variam de uma idade ali entre 13 a 20 anos entre homens e mulheres, e ainda matou os 2 cachorros dele. O caso aconteceu na cidade de Nantes, na França, e agora a gente vai entender esse caso aqui com detalhes. Abril de 2011, Javier resolveu começar a frequentar clubes de tiro, algo que ele nunca tinha feito antes. E não só começou a frequentar clubes de tiros, como começou a praticar nesses clubes de tiros com uma arma específica, uma calibre 22, uma espingarda calibre 22, que ele herdou de seu pai. Então, ele sempre treinava regularmente, começou a ir cada vez mais durante o decorrer do tempo nesse clube de tiro, aumentando a frequência com que ele ia nesse clube de tiro até o caso criminal ocorrido em abril de 2011. De repente, no início de abril de 2011, ele resolveu chamar a família dele para um jantar e, pelas informações da cronotanatognose, que a gente fala na perícia criminal, que é o estudo do tempo de morte, ou seja, a partir da observação das vítimas que foram encontradas já em estágio avançado de putrefação, eu não consegui achar na internet que avançado estágio de putrefação, mas por ser 15 dias, provavelmente estava ali entre o estágio enfisematoso e qualificativo. O que significa isso? O cadáver, a partir de 48 horas ali de morte, ele começa a inchar, até que ele enche, e aí ele começa a liquefazer, a ter uma deliquescência de tecidos, e isso vai fazendo com que ele vá perdendo tecido, perdendo líquido ali, até que finalmente fique no estágio total, que é o último estágio de putrefação, que é o estágio de esqueletização. Como a gente estava ali em abril de 2011, o cadáver talvez tivesse começado o período qualificativo ou não, dependendo da temperatura, já que quanto mais frio, mais tardar começa esses estágios putrefativos, mas a questão é que com essas informações os investigadores chegaram à conclusão que a morte aconteceu
no início de abril, já que eles foram achados somente no dia 21 de abril. Mais ou menos ali por volta do dia 10, 11 de abril, os vizinhos começaram a notar uma coisa estranha. As persianas dessa casa, que sempre encontravam-se abertas, estavam fechadas. A partir daí começou a investigação policial. Essa investigação foi até a casa, conseguiu entrar na casa, não achou ninguém, achou tudo arrumado, tudo bonitinho. E uma coisa muito estranha, uma carta informando, certo? Sendo que essa mesma carta informando foi enviada também para as escolas das crianças, que Javier tinha entrado num programa de proteção a testemunhas, já que era um agente secreto dos Estados Unidos. Depois de muito pesquisar, a investigação chegou a informações de câmeras, localizações a partir da utilização do cartão de Javier, mas a questão é que sempre que a polícia encontrava pistas onde ele poderia estar, o Javier já estava em outro lugar, um lugar mais à frente, ou seja, ele estava sempre um passo à frente da polícia, até que mais ou menos ali por volta de meados de abril, antes um pouco da família ser realmente encontrado, os corpos, que a gente já vai chegar lá e falar como ela foi encontrada, Javier foi visto por uma câmera de segurança entrando dentro de um mato com uma maleta, sugerindo talvez estar com essa espingarda que ele praticava, que eu já falei para vocês, entrando no mato. A polícia foi entre esse mato, chegou lá e nunca achou Javier, e Javier jamais foi encontrado. Essa região onde ele foi encontrado era uma região que era uma região portuária, então ele facilmente poderia ter talvez se jogado naquela água ou talvez pegado um barco para ir para outro lugar. Até hoje, no presente momento quando esse vídeo foi feito, Javier nunca foi encontrado. Após muito investigar, pesquisar, a polícia resolveu voltar mais uma vez na casa, até que foram na parte de fora de casa, na varanda, e por baixo da varanda viram um terreno que parecia estar meio enterrado, resolveram cavar ali e encontraram os 4 filhos de Javier, a esposa de Javier e os 2 cachorros. Todas essas pessoas foram encontradas em sacos plásticos, junto com símbolos religiosos. E uma coincidência pericial em todos eles. Todos eles foram encontrados com ferimentos pérfuro-contusos equimosados, de formato regular, compatível com o quê? Com entradas de projétil de arma de fogo, todas na cabeça. A polícia fez pesquisa de sangue na casa, utilizou de luminol, por exemplo, mas nada foi encontrado, nenhum vestígio de sangue. Projéteis de arma de fogo quando entram na cabeça, devido à diferença de pressão no momento que entram, espargem sangue, então poderia ter sangue ali no ambiente, mas não foi encontrado. E aí, como que Javier conseguiu dar esse tiro sem ter sangue em nenhuma posição da casa? E aí que o exame toxicológico, que é uma das áreas da perícia criminal, normalmente aqui no Brasil feito ou pelo farmacêutico ou pelo biomédico, encontrou substâncias que induzem ao sono no corpo de todas as vítimas. Ou seja, Javier provavelmente fez o quê? Chamou a família para jantar, deu esse remédio de sono para a família, todos dormiram e ele, enquanto estavam, ele deu esses disparos de projétil de arma de fogo na cabeça. Possivelmente já deixou o saco plástico em volta ali para esse sangue espargir dentro desse próprio saco plástico e não pegar nada ali no ambiente. Quais são os motivos que provavelmente Javier fez isso? No decorrer da investigação, descobriu que Javier estava tendo problemas financeiros e a família estava indo à falência. Ele era de uma família de aristocratas tradicionais lá da França. Ou seja, ele se sentiu com o ego muito abatido por estar indo à falência e ter um histórico em uma família em que tinha muito dinheiro, e essa perda de dinheiro e esse fim desse projeto econômico bem sucedido acabou sendo, provavelmente dentro do que ele pensava, culpa dele. Então Javier provavelmente fez isso como uma forma de finalizar a família de vez, tirar todas as gerações da família que eram os filhos e não continuar com a família, porque ele tinha vergonha de não ter dinheiro. Com certeza era um cara que não tinha sentimento nenhum, um cara que fez tudo friamente e que teve como justificativa simplesmente pelo seu ego demoníaco, que isso é um ego demoníaco, ele ter feito isso, ter matado a própria família, simplesmente por não admitir o seu fracasso econômico. Existiram vários relatos de pessoas parecidas com Javier, vistas ao longo do mundo, só que até hoje, de fato, ele nunca foi encontrado. Muito bizarro esse final dessa história, ele entrando na mata, sumindo com uma maleta, onde é que será que ele foi? O que a gente não pode negar é que Javier realmente foi muito inteligente. Ele fez tudo de forma a enrolar a polícia e dar tempo de ele fugir, sempre estando um passo à frente da polícia.
Uma coisa que me deixa bastante encucado é que não faz sentido para mim, sob certo ponto de vista, o fato de ele tido essa ideia de acabar com as gerações por não entender seu fracasso econômico, mas mesmo assim eu entendo que essa tese deveria fazer com que ele também tirasse a própria vida. Se essa tese mais aceita que ele queria acabar com as gerações por ter o seu fracasso econômico, ele tinha que, no mínimo, também, depois de toda aquela atrocidade, tirar a própria vida. Possivelmente pode ser que ele tenha se jogado naquela água ou tenha se matado em algum lugar de alguma maneira. A questão é que ele nunca foi encontrado. Eu penso assim. Na verdade, me deixa, nessa história demoníaca, monstruosa, mais aliviado pensar que ele não teve coragem de viver depois de tudo que ele fez. Se ele queria acabar com as gerações, ele poderia ter também tido a ideia de tirar a própria vida e também finalizar, e não só finalizar as gerações com os filhos, mas com a própria vida dele. Uma família de todos diziam ser uma família maravilhosa, uma família sem problemas, as fotos da família são sempre fotos felizes, ninguém nunca desconfiou de nada, pareciam ser um ambiente bem tranquilo, mas que no fundo, assim como o episódio que eu contei aqui também da família indiana, que nunca ninguém tinha percebido nada, né? Que foi o primeiro episódio aqui do Perícia Criminal Investigação. Esse episódio também, ninguém nunca dizia nada, né? Então isso mostra o quanto obscuro é a vida das pessoas, o quanto a gente acha que conhece a vida das pessoas e na verdade a gente não conhece. Javier casou, teve filhos, mas guardava um monstro dentro dele que um dia acabou soltando e cometendo um dos piores crimes que eu já vi na história da humanidade. O cara matou todos os seus 4 filhos, matou a própria esposa e também matou seus 2 cachorros. Até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, deixar seus comentários, suas indagações. Se tem mais alguma informação sobre esse caso, compartilhe aqui conosco e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para você também compartilhar essa história com eles. Eles também poderem assistir e darem também as observações dele aqui nesse caso, em mais um episódio do Perícia Criminal Investigação. Te vejo semana que vem, nesta mesma hora e neste mesmo canal. Até lá, meu amigo. Até lá, minha amiga.